Zuzu, convidado de altíssima categoria, hein? Um dos maiores comentaristas da Jovem Pan. Um dos grandes. Jorge Serrão está aqui, uma salva de palmas para ele. Está voando, nossa enciclopédia do jornalismo, Emílio. É um jornalista com J maiúsculo. Raiz. Tem repertório, informação. Sabe tudo. E aí, Serrão? Não é modinha. Olha, a alegria sempre estar Como é aqui que você com tá? vocês. Tranquilo? Tô esperando a carreta, né? Puta, nem pra me ver fale. como é que vai ser. Com a roupa de maquinista. Nem me fale da carreta. Vamos esquecer a carreta por alguns segundos. Garçom. Há uma população muito animada. Sim. Há uma população muito feliz, porque a carreta voltou. Carreta voltou. Com alegria. Há uma turma que ficou muito tempo desempregada. Sabe aquela turma que tem aquele Lá no emprego? banco. Isso, a turma que tá... Não. Tem a turma também do banco que tá com vontade de jogo. Não. Ficou esperando. Tem a turma Que ficou de da fora. educação, que ficou de fora, que não tem 6 aquele anos. empreguinho público. Agora vai. Tá há 6 anos aí, meio tá Esperando. voltando, tá feliz. Tem uma turma que acredita realmente nessa pauta e tem a turma que está com a toba na mão. Muito. Porque fala, puta, essa conta vai chegar. Vai né? chegar. Tá vindo. Então a gente tem vários sentimentos a respeito da carreta furacão. Mas fica muito aberto, desculpa. Qual é a conta, agora para deixar didático, que vai chegar? Uma cascata? O que é? Olha, o uma empresário cascata. perde o poder. Vamos não lá. investe. Pro agronegócio, eles já anunciaram que vai ter um imposto sobre exportação. Então já penaliza ali, já vai dar uma mordida no ganho do cara, do agro. Isso Tá de bom. cara. ICMS, os estados já estão se preparando também para subir em conluio com o governo federal. A questão dos combustíveis, até agora eles não têm uma clareza sobre que política eles vão adotar efetivamente. Vão continuar com a política da Petrobras de obedecer ao mercado internacional ou vão inventar alguma historinha aqui dentro? Porque você inventar historinha sem mexer na questão do tributo, complicado, né? E como é que você vai falar na Petrobras? A Petrobras é muito engraçado. Como é que o cara vai mudar o modelo da Petrobras se foram eles lá atrás, no governo deles, que não fizeram as refinarias? Houve roubalheira. Em vez de fazer refinaria, fizeram roubalheira. Então não tem refinaria para o excesso de petróleo que o Brasil produz. Sim, sim. Essa operação não fecha. Então, mas eles falam que a Petrobras, isso até o Sami pode falar, ela é uma empresa que ela não pode dar muito lucro. Ela é uma empresa porque a Petrobras, ela depende também, todo mundo depende da Petrobras. O frete, então eles falam que a Petrobras tem que ser uma empresa diferente. Eu já ouvi esse papo, que ela é muito importante, que a Petrobras ela é muito... Porque agora ela deu lucro pra caramba, distribuiu dinheiro pra caramba, mas ela não pode ser isso porque ela só tem a Petrobras. Ela oligopólio. Ela é um oligopólio. Sim. Então a Petrobras, todo mundo, a gente paga a conta se a Petrobras der muito lucro. Não, ela... Faz sentido isso? Mais ou menos, pelo seguinte, a Petrobras, o principal acionista é o próprio governo. Então, quando ela dá muito lucro, de certa forma, ele retorna. E se retorna para o governo, ele pode usar esse dinheiro para políticas públicas. Você pode falar, eu vou pegar esse dinheiro e, em vez de estourar o teto, você pode falar, vou usar esse dinheiro para dar mais um dinheiro para os mais pobres. Então, você pode ter uma boa gestão de empresa pública disso. O que seria ideal é fatiar a Petrobras e ter uma concorrência maior. Porque aí a empresa tende a ser eficiente. Eu não tenho, apesar do lucro, nada leva a crer que não seria ainda mais eficiente se estivesse na mão de vários privados, principalmente com concorrência. Esse ano em particular deu lucro, acredito, por uma boa gestão, mas também porque a gente teve uma alta gigantesca do preço do petróleo. Em alguns momentos da história, você pode ter o contrário. Você pode ter os preços do petróleo caindo. Então, existe um fluxo. Então, mas você não pode assim, quando o preço sobe, eu mas- não ganho e quando desce, eu perco. Mas Aí você quebra a vê, empresa. o que explica esse petróleo caindo desse jeito? Não faz recessão- sentido. Não, faz sim. Recessão no mundo. A China está num dilema. A China morreu 5 mil de Covid. A gente não sabe se os dados são absolutamente confiáveis. Então, de certa forma, se a gente pegar o número da população da China, a China pode falar, a gente tem uma boa política contra a Covid. Só que eles estão num tumulto na economia. Pra você ter uma ideia, o governo chinês falava em crescer 5,5% esse ano. 5,5%. Deve crescer 3% e alguma coisa. E olhe lá. É a segunda maior economia do mundo. Isso abaixa o preço de petróleo. Nós vamos crescer mais que a China? Vai.
A gente vai crescer mais que a China, vai ter população menor que os Estados Unidos. E a carreta voltou, hein? Vem com combustível. Nessa vez. Vai crescer junto. Mas nem com reza... Porra, e esse Bolsonaro não ganhou crescendo mais que a China, bicho. Pois é, isso que aqui... Que coisa, hein, Serrão? São coisas que eu não me conformo, né? Como é que você, com a máquina pública, conseguiu deixar que eles tomassem o poder? Isso é um negócio que eu ainda quero entender. Você acha que um dia isso vai ser revelado ou não? Vai, uma hora a gente vai entender exatamente o que aconteceu. Porque, olha só, Bolsonaro teve a máquina pública, Bolsonaro teve condição de construir um partido conservador e ele não criou um partido para ele, ficou refém dos partidos tradicionais. Isso foi uma falha do governo. E o Bolsonaro deixou de fazer a política. Que a política ela tem dois aspectos fundamentais. Tem gente que encara que a política é uma guerra. Política não é uma guerra diferente. A política você tem combate, mas você tem também conciliação. E você tem que ter a dose do combate e a dose da conciliação. E o que parece é que o Bolsonaro errou na dose das duas coisas. Fez menos conciliação do que podia e abriu muita frente de guerra contra um establishment que é nojento, que é perigoso. O que você fala? Tem que fazer um break? Então eu vou fazer um break só pra rede. A gente tá aqui com o Jorge Serrão. O Twitter dele é o Alerta Total. O Instagram é Jorge_Serrão13 e o Twitter Alerta Total, onde ele está publicando. É só o break para rede. Daqui a pouquinho tem o Thiago. Daqui a pouquinho eu vou falar de Copa do Mundo. O Thiago vai estar aqui com a gente. Os livros dele. Vai lá, Reginaldinho. Biografia das Copas. Então, o que a gente estava discutindo aqui é o seguinte, que agora tá todo mundo aí, tem um povo na rua, a galera na rua, a gente é assediado, porque a gente tá aqui mostrando a nossa cara todo dia, e aí você passa na rua, o cara, e aí, ô Emílio, pô, assisto lá o Pânico, o que vai acontecer? É demais. O que vai acontecer? Padaria. Você tem uma turma que tá sem pai nem mãe. Tá mesmo. E não tem um filho da mãe. Caiu da mudança. Não tem um filho da mãe, falou, ó, deixa comigo. Ninguém chamou a responsabilidade. O que eu acho desse Bolsonaro é o seguinte, é um instrumento do poder. Por exemplo, o Lula, ele acerta tudo em jantares. Ele não acerta no grito, no plenário, no holofote. No plenário. Não é no plenário, não é jogando aberto. É Cátia Abreu com Lewandowski. Ô, Serrão, vem aqui essa noite, temos um Petrus aqui maravilhoso. Quem vai dar? Vai estar o Leva, vai estar o Bigode. É tudo assim, aí senta. O Memê. Eu acho que tudo no Brasil é assim. As coisas são acertadas no escurinho. O establishment opera assim. Exatamente. Em Brasília tem um negócio chamado Turma da Esplanada. Quem não faz parte disso está de fora do poder. E essa Turma da Esplanada é um componente importante desse establishment. Que esse pessoal é que toma a decisão, junto com os chefes de partido. Tomando uísque e comendo lagosta. Ou seja, donos de cartório. Isso. O partido político no Brasil não existe. Isso. É tudo cartório para vender legenda na época da eleição. É isso. Mas eu acho que tem mais gente nesse jantar também, né, Serrão? Sempre tem mais gente. Imprensa, banqueiro, entidades corporativistas que representam funcionário público, servidor público. O fascismo brasileiro. O que é o fascismo? O fascismo é a representação das corporações. Então esse fascismo oculto, que ninguém fala, o Bolsonaro é fascista. Não, o Bolsonaro não é fascista. O conceito de fascista é quem usa corporativamente um grupo para exercer um poder. É isso. Esse é o conceito mais clássico do fascismo. Então, não se encaixa no Bolsonaro, mas se encaixa em um monte de esquema aí. Sindical, corporativo e corporativista. Sim. Mas isso a grande audiência nem vê, né? Não, nem quer ver. Ela nem vê. Não percebe. E às vezes não percebe o personagem, né? Porque essa coisa do bastidor, o bastidor existe para quê? Para não aparecer realmente quem está negociando de fato as coisas. Então a gente tem hoje, vamos lá, por exemplo, o Haddad. O Haddad hoje está sendo apoiado para entrar no Ministério da Fazenda e está tendo um trabalho de bastidor para que ele seja aceito no meio empresarial para isso. Quem está fazendo isso? O dono do banco BTG, o principal dirigente, né? Não é o dono. O dono pode ser outro, né?
principal dirigente do Banco BTG Pactual. O dono está no Panamá, né? O dono é uma outra pegada. O dono está lá nos Panamá. A gente nem sabe quem é o dono dessas coisas. Agora é o seguinte. Sabe. Então, agora é o seguinte, por exemplo, o Jaiminho. O Jaiminho. Articulador. O Jaiminho é o Gabriel Jesus da política. Cara de choro. Não é, não deu certo nada. O Gabriel Jesus jogou todos os jogos. O cara escala, mas não faz nada. Nenhum gol. Já foi candidato ao pior prefeito de São Paulo. Por que é o Jaiminho? Para o Jaiminho ser o próximo. Isso. Jaiminho é o que... Fazer o nome. Fazer o nome. Então ele tem que estar escalado. Deu no Lula a mesma ideia, né? Vamos copiar o passado, né? Então no passado, na década de 20, final da década de 20, a gente teve o Getúlio Vargas, foi ministro da Fazenda, depois chegou à presidência. Depois, mais recentemente, você teve Fernando Henrique Cardoso, que foi ministro da Fazenda, virou presidente. E agora ele quer emplacar o mesmo com o candidato poste dele, o Jaiminho, achando que vai ser a mesma operação. O mundo mudou, a operação não é essa, a vocação dele também não é essa. Ele já disse publicamente, não conhece economia. Mas quem sabe, né? Ele aprendeu, né? Ele aprendeu. Cursinho de 2 meses. Pode estar surgindo aí uma nova teoria econômica que a gente pode antecipar aí que mora o que é o gramicismo econômico. Eu disse. Que o cara entende de gramicismo, né? Tem um livro lá, tem. assinado dele, que ele defesa conta do socialismo. a teoria gramicista. Isso. Então, de repente, vamos ter o gramicismo econômico. Eu só não consegui ainda entender, Sami, a gente pode pensar sobre isso depois, o que é esse gramicismo econômico, né? Que o gramicismo é um 7-1 que engana você, ele ocupa o poder sem criar muita marola. Então, de repente, a gestão da econômica vai ser feita sem criar marola, mas como que vai ser isso? É sonegando imposto, é não pagando imposto, é aumentando imposto, é cobrando de taxando mais os ricos, fortunas, né? Vamos, tudo que eu achar que é rico, vamos taxar os ricos, o papo furado é esse, né? Mas, Serrão, tem uma diferença também, né, do Lula lá de 2002 pro de agora. Na campanha, ele era o Lulinha Paz e Amor. Total. Essa campanha aqui era Lula revolucionário, com bolos, com toda essa turma em volta. Mas é porque o Bolsonaro... Isso era para... Ele falou isso quando estava preso, o Lula. O Lula falou, eu vou voltar... Ele falou, eu vou voltar com as origens do PT. Raiz. Vou voltar para a base, que era o que estavam falando. Agora, o problema pro trouxa que votou nele, que é burguesito... Liberalzinhos. Os liberaizinhos... Se decepcionaram, é liberalzinho. Não, então, esses caras que vão pagar a conta. Então, que escreve a carta, que tem mais dinheiro. Porque a conversa do Lula que é para pobre é uma bobagem, é uma mentira. O discurso é lindo, nunca deu dinheiro para pobre. É pra turma, é pro sindicataiada. Isso. É pra companheirada. É pra companheirada. E tem os empresários nessa companheirada também. É 40 ministérios. É esse que é o dinheiro. Tem meia dúzia de empresário aí no meio também. Agora, esse Lula de 2002 era totalmente diferente. Aquela era outro personagem, outro contexto. Esse de agora chega muito mais velho, muito desgastado. A imagem dele consolidada perante pelo menos 100 milhões de eleitores, é a imagem do cara corrupto que não deveria ter voltado ao poder. É isso, mas voltou. Por quê? Eles não venceram a eleição, eles tomaram o poder. Esse é o grande eleição lance. Não se vence, se toma. Não, se toma. Isso aí tá bem claro, essa eleição foi tomada. Agora, tomada o quê? Dentro da regra. Você tem algo que você pode fazer fora da lei, mas eticamente é feio. Isso. Tipo essas... Como é que chama essas empresas que você faz lá no Panamá? É os... Offshore. Offshore é um negócio na lei, bonitinho, nem mas... todas, mas pode fazer na lei. Pode. Não, você faz na lei. Você vai lá no Panamá, você abre emprego. Fazer uma holding. Tem narcotraficante, tem cara sério, não sei o que, tudo ali. É dentro da lei. Isso que eu tô falando. Foi dentro da lei que os caras ocuparam o poder. Sim. Porque os outros estavam fracos. Pegou um Bolsonaro fraco e pegou um Congresso bunda mole. Deu um chapéu. Bolsonaro não entendeu a dimensão dos inimigos dele. Os inimigos que ele tinha eram muito maiores do que a capacidade dele de entender os inimigos. Esse é o ponto real. Bolsonaro teve um inimigo nessa eleição que em nenhum momento ele percebeu. Qual? Então, chamado, vamos dar um nome. Emílio Odebrecht. O que esse cara trabalhou junto com Renan Calheiros, eles são parceirões, hein? Históricos,
para detonar o Bolsonaro no bastidor, vários banqueiros, a mesma coisa. E Bolsonaro nunca deu bola para esse pessoal, nunca achou, não, esse pessoal não me atinge, estou em outra dimensão. Pelo apoio popular também, que ele tinha. Talvez pela ilusão do apoio. Ilusão do iludiu ele. Muita gente gritando, mito, cacete, capitão. E muito puxa-saco, porque a entourage é esse outro problema. Ficam batendo palma. Toda pessoa do poder, ela tem quem está em volta. Quem está em volta é muito difícil de ser crítico. Te entorpece. Né? Em geral, quem está no poder, não, você é maravilhoso, é apresentador mais lindo do mundo, tal. E uma hora que você acredita. Joga. Quando você acredita, você toma o gol contra. Agora, ô Serrão, a gente falou aqui do peru no começo do programa. O peru. O cara voltou com o peru. Peru broxou ontem, né? Eu voltei pro peru pra preso. Pra fazer uma análise aqui, porque na América Latina, por exemplo, o Chile teve eleição, depois de 6 meses começou manifestação, não queremos mais. A mesma coisa no Peru, trocaram o presidente, não quero mais. 6. E aí a Argentina também vive essa questão de transição, do Fernandes tentando se segurar, a galera já fazendo também manifestação. Você acha que isso também vai ter aqui no Brasil, com o começo do governo Lula? Essa turma que não votou nele vai fazer vista grossa, vai fazer manifestação para questão de impeachment? Você acha que isso vai acontecer? Olha, essa do Peru ontem foi muito boa para nós aqui. Por quê? Foi uma advertência. O que o cara estava propondo lá no Peru? É desarmamento da população, lei marcial, medidas autoritárias. E o PT cantou a pedra que quer fazer isso também. Exatamente. E ele queria dar uma passagem pra Bolívia, pro mar ali. Isso, aquele jogo de sempre. Mas esse cara é ruim, hein? Esse cara é ruim. Muito sem noção. Cara é ruim. Muito sem noção. E aqui no Brasil, a gente agora começa a ficar esperto. Olha, aquele monte de coisa louca que o cara prometeu, não tem ambiente político para isso. E golpe é o seguinte, você tem que ter condição política para dar golpe. Apoio. Você tem que ter apoio militar efetivo e tem que ter apoio do Congresso Nacional para dar o golpe. O cara se esqueceu de ter o apoio do Congresso. Que é a Dilma, né? Entrou pelo cano, Achou que era mais forte. A Dilma também tentou o apoio militar para ela dar a virada dela. Só que o general Vilas Boas, na época, falou: Dilma, nós não vamos sair da linha da constitucionalidade. Então, não rolou. Não rolou, quem rolou foi ela, a cabeça dela. Porque o exército ele precisa trabalhar, precisa ser... Sem ideologia. Não tem essa conversa, exército. É uma instituição nacional permanente. E aqui no Brasil, a gente precisava muito aprender isso. Ao longo da história, o exército brasileiro, militares fizeram intervenções. Hoje não cabe mais esse tipo de intervenção. O militar não tem essa vocação. O nego fica muito PT da vida quando eu falo isso. O militar não tem essa vocação. Ele hoje é profissional. Ele tem que estar mais focado em quê? Cuidar da defesa nacional, que não está bem cuidada. Porque as Forças Armadas ficaram muitos anos à míngua de recurso, à míngua de ter atendido a sua estrutura mínima para poder operar como Força Armada altamente eficiente. Então, até o José Genuíno, muito sacanamente, joga na cara: aí, esse exército não tem condição, não tem nenhuma condição de tratar da defesa nacional. Então aí, malandro, fala: então vamos mudar isso aí, vamos criar uma nova. Vai mudar do jeito dele. Vamos criar a Guarda Nacional. Guarda Nacional. Não é isso. O que tem do Maduro. É o contrário. Do Maduro. Essa guarda a gente conhece. O que a gente tem... O Putin gosta. Tem que voltar a ter Força Armada profissional, altamente profissional, competente e equipada. Você vê agora, a Justiça Eleitoral, os caras armaram lá uma jogadinha e a Justiça Federal impediu que o Exército utilize lá dois tanques protótipos que foram adquiridos agora para testar, para ver se funciona ou não. Veio uma decisão juristocrática contra a soberania nacional. Isso não cabe, mas o Exército vai deixar isso passar batido? Parece que deixou, né? Então, soberania ou você tem ou você não tem. É só o break. Puta, break pra caramba hoje em DT. Reginaldo está pedindo? Reginaldo aqui é o nosso Alexandre de Moraes. Falou. Decretou. A hora que você quiser. Vamos ver. Já foi. Isso que eu ia te perguntar, Serrão, a respeito disso, porque as pessoas... Ontem veio aqui a Bia Kicis e... com uma conversa que não vai a lugar nenhum, fala, mas não fala, acaba não falando nada. Deu uma dilmada ontem aqui. E aí, o que eu perguntei pra ela, eu falei: o que você fala pra essas pessoas que estão na porta? Porque você tá sem rede social, você tem...
O que mais estão fazendo é vendendo esperança pra essa turma que tá tomando chuva. 72 horas. Não, olha, não sai daí. Nossa, foto tem a pressão popular vai dar certo. Então vamos lá. É muito importante que as pessoas que estão na porta do quartel continuem a sua manifestação. Mas entendam, o militar não é para dar golpe e para resolver o problema. Ele não vai operar dessa maneira. Mas é fundamental que você tenha a Força Armada consciente para evitar um fechamento de regime no Brasil. Que para isso eles podem servir. Para impedir um golpe, que é um golpe muito pior, autoritário, eles podem impedir. Então, é necessário que se mantenha não só o apoio ao militar, mas que cobre deles também essa posição. Mas você acha que é isso que a turma está pedindo? Que você não, estão perdidos em relação a isso por não ter um representante, alguém que se comunique, fale a luta é nossa? A maior parte acha que os militares podem dar um golpe e vão resolver a coisa na quartelada. Isso não tem mais condição de acontecer, pelo menos no Brasil, tá? É outra forma. O golpe aqui é de outra maneira. O golpe aqui é como está acontecendo agora. É o golpe juristocrático. É tudo dentro da pretensa lei. É o establishment negociando. É o jantarzinho. É o esqueminha. E aí dá o golpe em você. A Dilma também foi. Mas assim, caiu assim. A Dilma caiu assim. A Dilma foi golpeada. Lógico que foi. Todo impeachment é um golpe. Todo impeachment é um golpe. Motivo o nego arruma. Eles vão arrumar motivo para tentar prender o Jair Bolsonaro. Bolsonaro pode ser preso. Vai ser preso dia 2 de janeiro. Mas se bobear, o Bolsonaro vai em cana. E ele sabe disso. Você acha que sabe? Tanto que hoje ele tem suas fontes? Tanto que hoje ele lançou. A dele é não ir ser preso. Hoje ele soltou um tweet hoje cedo pedindo que as pessoas se inscrevam baixem o aplicativo da Bolsonaro TV. Para que ele está tomando esse cuidado? Ele sabe que ele vai ter todas as redes sociais dele censuradas. Então logo ele está criando a própria, igual o Trump fez. Mas Bolsonaro TV deve ser bem ruim. Mas eu não vou abaixar não, Bolsonaro. Eu não vou baixar não. Baixa Panflix. E ali vai centralizar toda a produção. Já não chega Globo News, CNN. Agora tem que concorrer com o Bolsonaro. Vem esse Bolsonaro TV. Baixa Panflix. Vai dormir, porra. Vai lá na política, porra. Senão nós vamos virar tudo político também, né? Show do Bolsonaro. Zamidana TV. Vai fazer um talk show. Já vai mudar? Vamos mudar? Eu preciso... Nós temos convidado. Tiagão, Tiagão. Eu sei que o Serrão é um cara... Dá show. Ele dá show. Sempre dá show. Tenho saudade dele. Exatamente. Então, Serrão, muito obrigado pela sua presença. E vai ter outro show agora com o Thiago Berraich, hein? Tiagão. Bom demais. É a Copa. Vai arrebentar, hein? Tiagão manja tudo de Copa do Mundo, tá trazendo o livro aqui. E o nosso querido Serrão tá lá nas redes sociais como Jorge_Serrão 13. Mas o Twitter dele é o Alerta Total. Obrigado, Serrão. Valeu, fui. Obrigado, meu velho. E ele tá aqui na programação da Jovem Pan hoje. Que era o programa que você fazia, né, Superman? Sim. O 3 em 1. Você foi mandado embora. Não. Foi só uma readequação de espaço. Foi sim. Foi demitido. Talvez volte. Não sei. Será? Talvez.